Queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá com um pouco de eco aqui, tá bom? Convido você, por favor, a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos. Abra, por favor, a palavra do Senhor comigo no Evangelho segundo Marcos. Capítulo 14, por favor. Evangelho segundo Marcos. Capítulo 14. Hoje nossa equipe infantil está de recesso, viu, gente? Temos que dar um descanso para a turma no feriadão. Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. Mas antes é importante a gente refletir sobre um assunto muito importante. A angústia e a ansiedade têm sido duas grandes vilãs do ser humano. A angústia e a ansiedade são capazes de derrubar homens e mulheres fortes e saudáveis. A angústia e a ansiedade são tão nocivas como venenos vendidos em lojas por aí. Em geral, a angústia e a ansiedade vêm acompanhadas de intenso sofrimento e aflição. Não são somente dores físicas, mas também dores na alma. Mas não tenham dúvidas, a angústia e a ansiedade têm levado muitas, mas muitas pessoas a se adoecerem fisicamente. Nenhum ser humano é capaz de resistir por muito tempo à angústia e à ansiedade. Por isso é fundamental que nós consigamos, o mais rápido possível, aprender a lidar com essas grandes vilãs que têm derrubado muitos homens e mulheres ao sofá, na cama, a ponto de muita gente não ter mais força para sair de lá. A angústia e a ansiedade derrubam pessoas a ponto de fazê-las caírem em depressão, e muitas vezes as pessoas não entendem, porque homens e mulheres de fé caem em depressão como consequência da angústia e da ansiedade. Muitas pessoas nessa situação não encontram força para orar, não encontram força para ler a Bíblia, não encontram força para cultuar a Deus do modo correto. E a pergunta que a gente tem que fazer é: será que é possível alguém marcado pela angústia e a ansiedade sair de uma situação como essa? Se é possível alguém sair de uma situação dessas, o que as pessoas podem fazer? Vamos aprender com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo passou por um momento de angústia extrema. E ao passar pela angústia extrema, Jesus nos ensina princípios muito valiosos de como lidarmos com nossa angústia extrema. E aqui eu tenho uma péssima notícia para te dar. Mas uma notícia péssima acompanhada de uma excelente notícia. A notícia ruim é que a angústia, ela não será um se, mas um quando. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passaremos por um momento de pressão tal que angustia nossas almas. A excelente notícia é que, ao lidar com a angústia, Jesus nos ensina o caminho. E o caminho está em Marcos, capítulo 14, do verso 32 em diante. Jesus chegou no jardim chamado de Getsemane, o Monte das Oliveiras, e o texto nos diz que então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E Jesus levou consigo 3 dos discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E o texto nos diz que ele começou a se sentir tomado de pavor e de angústia. E olha o que Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra
e orava. E como Jesus orava? Que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E Jesus dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, encontrou seus discípulos dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo, não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras, e voltando, encontrou seus discípulos outra vez dormindo. E Marcos explica, os olhos deles estavam pesados, e eles não sabiam nem o que responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor, que nós conhecemos como Judas Iscariotes, tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E Jesus lhes disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador, um bandido? Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então, note essa expressão: todos deixaram Jesus e fugiram. E aí Marcos acrescenta esse versículo 51 e 52. Esse texto que eu vou ler para você só aparece em Marcos. Não tem essa descrição nem em Mateus, nem em Lucas e nem em João. E Marcos diz que tinha um jovem coberto unicamente com um lençol, e esse jovem seguia Jesus. E os soldados o agarraram, mas esse jovem largou o lençol e fugiu pelado, fugiu nu. Imagina essa cena. Agora passe algumas páginas e vá lá para Lucas, Evangelho segundo Lucas, por favor. Capítulo 23. Perdão, capítulo 22. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 39. Capítulo 22 de Lucas, verso 39. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E note o que Lucas nos diz: e aconteceu que o suor de Jesus se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. E aí depois Jesus foi preso. Vocês conseguiram perceber algo em comum nesses dois textos que eu li? Ambos trazem um registro de Jesus no Monte das Oliveiras ou no Jardim do Getsemane. E o que esses textos trazem em comum é que Jesus, por ser plenamente Deus, mas também por ser plenamente homem, ele experimentou uma angústia tão terrível que o levou a se sentir tomado por pavor.
essa angústia que Jesus sentiu o levou a experimentar algo conhecido na medicina. Meninas, me corrijam se eu estiver enganado, porque vocês são as feras aqui. Hematidrose, é isso mesmo? Conhecem essa expressão? Hematidrose é quando alguém está num transtorno emocional tão grande que a pessoa começa a transpirar sangue. Isso é muito comum em pessoas tomadas por uma aflição quase que sobre-humana. Jesus experimentou essa angústia infernal, porque em seu sofrimento, Jesus estava nos substituindo. Jesus se fez homem de tal modo, semelhante a mim e a você, que ele precisou enfrentar toda espécie de sofrimento para saber o que nós passamos. E ao ir ao Calvário, oferecer um sacrifício perfeito, como ser humano perfeito em nosso lugar. É por isso que quando nós estamos sofrendo, num certo sentido é errado a gente falar, ninguém sabe o que eu estou passando. Pode ser que a tua família não saiba, pode ser que os teus amigos não consigam entender a intensidade de seu sofrimento e de sua angústia, mas as Escrituras revelam que Jesus conhece o que você está passando. Ele conhece porque, como homem encarnado, ele foi sujeito a toda sorte de dores, angústias e sofrimento. Ele se tornou cúmplice da nossa humanidade. E agora, por nos conhecer, tendo sido tentado em todas as coisas, mas sem pecado, ele ora por nós diante do Pai. E ele está disposto a nos oferecer ajuda quando nós precisamos. Quem fala isso é o autor aos Hebreus, no capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. Anote aí para depois você ler. Mas a gente vai se concentrar nesse texto de Marcos, capítulo 14 e Lucas, capítulo 22, ambos relatando o episódio de Jesus no jardim do Getsêmani. Conheçamos um pouco a angústia de Jesus. A angústia de Jesus se deu por várias razões. Em primeiro lugar, ele sabia o que viria. Ele sabia que a cruz aconteceria. Ele sabia que seria traído por um de seus discípulos chegados. Ele sabia que seria esbofeteado, que seria torturado, que seria feito objeto de humilhação, que seria pendurado num maldito Calvário. E eu usei a expressão maldito Calvário, porque a morte na cruz era a morte mais humilhante a que alguém poderia ser submetido no primeiro século. A morte na cruz era tão cruel que o Império Romano proibiu que um cidadão romano fosse crucificado. A crucificação só era imposta aos piores bandidos e bandidos estrangeiros que não pertenciam ao Império Romano. Jesus sabia o que enfrentaria. Por isso o pavor, por isso a angústia. É quando você sabe que uma situação difícil está adiante. É quando você sabe que o câncer já espalhou. É quando você percorreu uma longa jornada e do ponto de vista humano não há mais solução. É quando você se esforçou, lutou, empreendeu todos os recursos que estavam à sua disposição e às vezes à disposição de todos os seres humanos, avanços médicos, tecnológicos, tudo foi esgotado. E aí vem a angústia, porque você conhece o futuro. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus cuidou de Judas. Jesus amou Judas. A angústia de Jesus se deve também ao fato de ele não ter os amigos chegados quando mais precisava. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Todos nós temos amigos chegados. Todos temos. Eu lembro, né, Júlio, da gente já caminhando lá há um longo tempo, né? E Papai do Céu já te proporcionou tanta história nessa Anápolis, né? E parece que tem uns 2 ou 3 amigos seus aqui nessa Anápolis que te adotaram como o irmãozão, né? Um vínculo parece que mais forte que vínculo sanguíneo. Jesus tinha um grupo de 500 discípulos.
gerais, os curiosos, que o seguiram. Desses 500, havia 70 que estavam mais próximos. Foi desses 70 que Jesus designou 2 a 2 para visitar cidades, proclamar o evangelho, expulsar demônios e anunciar que o reino de Deus tinha chegado. Dos 70, Jesus nomeou 12 como seus apóstolos. Dos 12, Jesus tinha 3 chegados, Pedro, Tiago e João. Dos 3, Jesus tinha um muito amado, que era João, o discípulo amado. Jesus pegou esses 3, a quem ele havia dedicado seus afetos, amigos do coração, e disse: vamos orar comigo, eu estou sofrendo e eu preciso de vocês. Mas no momento de maior dificuldade, ele esteve só. Seus 3 amigos dormiram, porque Jesus precisava passar por aquele momento sozinho, abandonado, para experimentar os nossos abandonos, para sentir como a gente sente quando nós somos traídos, quando irmãos do coração não podem mais nos ajudar. Jesus sentiu uma angústia infernal, não somente porque os amigos não puderam acompanhá-lo e dar-lhe suporte. Jesus também sentiu uma angústia infernal por ter sido traído por quem ele foi traído. Os líderes do povo judeu eram responsáveis por ensinar a palavra ao povo e dizer para o povo: olha, nós aguardamos a chegada do Messias, do Salvador. E quando o Messias e Salvador veio, a liderança religiosa, no lugar de apontar Cristo para o povo, apontou o povo contra Cristo. Fez com que o povo gritasse: crucifica-o e solte Barrabás. Que angústia ser traído, rejeitado pela liderança responsável em apontar o caminho. Que angústia não só ser traído por essa liderança, mas ser aprisionado por um bando de arruaceiros. O Evangelho segundo João nos diz que era tarde da noite, talvez 1 da manhã, 2 da manhã, e um bando de arruaceiros veio prender Jesus com um punhado de soldados dos fariseus, a alta cúpula religiosa. Eles foram andando pela rua, passando nos botecos da cidade, e viam ali os cachaceiros, 1 da manhã, 2 da manhã, quando vai sobrando só a tranqueira. Nós temos policial aqui, não é isso? Vai sobrando só as tranqueiras, alta madrugada. E eles foram passando a liderança religiosa e perguntando: o que você tem na mão aí? Tem um pedaço de pau, tem um pedaço de porrete, vem, nós vamos prender um vagabundo ali. Foi esse tipo de gente que foi prender Jesus. Salteadores, pessoas da pior estirpe, gente com um passado sujo, gente irreverente, gente imoral, gente de vida profana. Angústia para o coração de Jesus. Quer ver uma outra angústia no coração de Jesus? Ver um dos seus principais líderes falhar. Imagina você investir numa pessoa, dedicar seus afetos, dedicar seus recursos, dedicar sua atenção por anos, e de repente aquela pessoa falha vergonhosamente. A quem eu estou me referindo? A Pedro. Pedro era afoito, gostava de se projetar como o líder do grupo. Pedro, poucas horas antes, na última refeição, disse: todos aqui podem te negar, mas o meu amor pelo Senhor é verdadeiro, é maior que o amor de todos. Eu vou morrer contigo se for necessário. E Jesus disse: Pedro, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Pedro sabia que Jesus havia praticado a paz durante toda a sua vida. Jesus curou cego, Jesus fez paralítico andar, purificou leproso, ressuscitou mortos. Jesus nunca praticou a violência.
e Jesus viu o representante dos 12 pegar a espada e cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, um homem de nome Malco. E olha a graça, a compaixão e o amor de Jesus revelados em seu momento de maior angústia. Jesus pegou a orelha daquele homem e curou ele em seu momento de maior angústia. As aflições de Jesus não param por aí. Ele sabia que seria levado para o Sinédrio. O Sinédrio era a alta cúpula da religião judaica. E ali ele foi vendado, foi esbofeteado. Ali ele foi humilhado. Jesus sabia que seria levado para o pretório. O pretório era a casa do governador, onde ficava a tropa de elite. E o pretório espancou Jesus. Espancou Jesus com um instrumento chamado azorrague. Deitaram Jesus sobre uma bancada com cerca de 1,20 m a 1,5 m de altura. Amarraram-lhe as mãos e os pés. E o azorrague era um pedaço de madeira entre 30 a 40 centímetros, do qual saía fitas de couro entremeadas com plaquinhas de chumbo e ossos de animais. 2 algozes aplicavam os golpes, cada um de um lado, com a vítima deitada com as costas para cima. Aquilo dilacerava. Ali se cumpriu a profecia de Isaías, de que ele seria moído por nossas transgressões. Ele sabia que seria humilhado. Ele sabia que seria feito um espetáculo público, do pretório até o Gólgota. Teria que carregar o patíbulo, a viga transversal da cruz. Jesus não carregou a cruz toda, ele carregou só a viga. Uma madeira rústica que saía ferpas e machucava seu corpo todo dilacerado. E no caminho as pessoas cuspiam, gritavam, amaldiçoavam. Ele sabia que ficaria pendurado por 6 horas em espetáculo público. Nas 3 primeiras horas, as pessoas passariam, cuspiriam em sua direção, caçoariam dele dizendo: você não é o Messias? Você não é o Salvador? Nós te vimos realizar tantos milagres, desça daí. Se você descer, a gente vai crer. Deus não é seu pai? Peça a ele para te livrar. Jesus sabia que o pior aconteceria. Do meio-dia às 3 da tarde, o mundo seria tomado por trevas. Vocês devem se lembrar que no livro de Êxodo, Deus visitou o Egito com trevas. Deus estava julgando a iniquidade do Egito. De meio-dia às 3 da tarde, com Cristo na cruz, o mundo foi tomado por trevas, porque Deus estava julgando o mundo. Mas Deus estava julgando o mundo em seu Filho que nunca cometeu pecado, Jesus Cristo. Jesus sabia que teria de beber todo o cálice da ira de Deus. E é por isso que sua alma estava em angústia profunda. Foi por isso que ele orou no Getsemane: Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. A que cálice Jesus se referiu ao orar assim no jardim do Getsemane? Ao amargo cálice da ira de Deus. Todo o ódio de Deus. Deus sente ódio, Deus sente ira pelo pecado. Deus é santo, Deus é justo, Deus não pode contemplar o mal. A santidade de Deus exige que o mal seja punido. Deus é infinitamente justo. E Jesus sabia que a infinita ira de Deus seria derramada sobre ele no Calvário. Jesus seria feito no Calvário maldição em nosso lugar. Todo o inferno destinado a
todos os eleitos de Deus por toda a história humana, história passada, presente e futura, seriam despejados em Cristo no Calvário. Isso é horrendo. A gente não consegue imaginar o que é o inferno. Agora você pega o inferno e multiplica pelo inferno de todos os seres humanos do passado, do presente e do futuro, sendo despejados sobre um inocente que nunca cometeu pecado. Jesus sentiu angústia, e a angústia infernal, a ponto de dizer, em sua humanidade, tira isso de mim, me livra disso. E com essa atitude, Jesus nos ensina uma lição valiosa em nossa angústia. Jesus nos ensina que a gente pode orar sim, dizer, Deus, tira isso de mim, Deus me livra disso, esse fardo é pesado demais, eu não posso suportar. Nós temos liberdade para orar, nós podemos pedir por libertação, a gente pode suplicar para Deus nos afastar dessa jornada, mas Jesus não parou por aí, ele também orou, submetendo a sua vontade à vontade de seu Pai, dizendo, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque Jesus possuía a plena convicção de que se ele fugisse da vontade de seu Pai, a nossa salvação não seria possível. Nosso perdão não seria conquistado. Nós ainda estaríamos sujeitos ao inferno eterno. É por isso que, muitas vezes, em momentos de angústia, de dor e de provação, nós temos a liberdade, sim, como filhos de Deus, de orarmos, tira de mim, afasta de mim. Mas por não compreendermos os planos perfeitos de Deus, nós devemos complementar. Não faça a minha vontade, mas a sua. Se for possível afastar de mim esse cálice, afasta. Mas se esse sofrimento estiver em seus propósitos misteriosos para produzir algo maravilhoso, cumpra a sua vontade. Difícil ser crente, né, gente? Percebe que aquilo que alguns evangélicos oram está mais para a heresia do que para a Bíblia. Eu não aceito. Eu decreto. Eu determino. Meu Deus do céu. O próprio Senhor Jesus disse, se possível, afasta de mim. Mas olha, Deus, eu quero a tua vontade e não a minha. Porque eu sei que a tua vontade é boa, é justa, é perfeita e agradável. E o que Jesus nos ensina a seguir, ele se levantou daquela oração, onde ele depositou toda a sua causa ao seu Pai, toda a sua angústia, toda a sua lágrima, sangue, e ele, fortalecido pelo Espírito Santo, foi até o combate, a linha de frente do combate, enfrentar a batalha. Basta. Já dormiram demais. Levantem. O traidor chegou. E é Jesus quem vai à frente. Ele não envia os discípulos. Ele não faz dos discípulos escudo. Ele diz, estou aqui, o que vocês vieram fazer? O Evangelho, segundo Mateus, registra que Jesus olha para Judas. E antes de Judas beijá-lo, Jesus pergunta, Judas, é com um beijo? Primeiro Jesus fala, amigo, é com um beijo que você vai trair o Filho do homem, o próprio Deus. Jesus enfrenta a sua angústia, ele enfrenta o que está diante dele. E o que Jesus nos ensina nesse momento? Que nós não podemos, na angústia, nos entregar às nossas emoções. As nossas emoções querem nos derrubar na cama. As nossas emoções querem fazer com que nós não atendamos mais os nossos amigos. As nossas emoções querem que a gente coloque um blackout, para que a gente não saiba mais diferenciar dia de noite. Invernemos em Netflix, Amazon Prime, ESPN, Disney Plus.
As nossas emoções querem nos convencer de que não há mais força para orar, não há mais força para ter intimidade com a palavra de Deus e de que nós perdemos inclusive a fé. Mas o que nós devemos fazer quando a angústia vem? Nós devemos ir até a presença de Deus, pondo cabresto em nossas emoções e enfrentar a vida. Essa é a solução. E eu não digo que ela é fácil. Ela é dificílima para os ansiosos e para os deprimidos. Permanecer na cama, permanecer caído, permanecer entregue às suas emoções, não será a solução. A vida é difícil? Sim, mas temos de enfrentá-la. Temos de levantar, temos que tomar sol, temos que trabalhar, temos que continuar sonhando, temos que empreender. Eu acho fabulosa a história de Dory, o peixinho azul. Você conhece a história de Dory, né, gente? O pai do Nemo, né? Havia perdido o Nemo, do desenho Procurando Nemo. Gente, que desenho que ensina teologia, viu? O Merlin, era um pai meio covarde, super protetor. E aí o Nemo se perde naquele vasto oceano e vai parar no aquário. E o Merlin, ele vai à procura de seu filho Nemo, naquele vasto oceano, tomado pelo medo. E ele encontra um peixinho, a Dory, um peixe azul lindo. O peixe palhaço é o Merlin. E aí eles enfrentam tubarões, enfrentam dificuldades, aquele oceano imenso. Chega um ponto que o Merlin está abatido. A tristeza, a perda da esperança e até a angústia tomou conta do coração. E a Dory, naquela alegria, a Dory nos ensina muito sobre fé. Ela olhou para o Merlin e disse: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. A angústia veio, a provação está presente, os obstáculos estão aí. Em primeiro lugar, busque a presença de Deus. Eu não tenho forças. Tem. Você acha que não tem, mas o espírito que habita em você não é um espírito de covardia. Deus fez habitar em você um espírito de poder. A Bíblia chama de dinamis, de onde vem nossa palavra dinamite. É no momento onde aparentemente não há mais energia que o Espírito Santo explode. Nos movimenta, nos levanta, nos mobiliza, nos arma para a batalha. É um espírito de amor e de equilíbrio. Esse espírito habita em você. Você pode não crer, mas ele habita. Então vá até Deus, fale com Deus, peça para Ele te livrar disso, mas se submeta à vontade dEle, que é boa, perfeita, justa e agradável. E levante desse sofá, levante da cama, tenha hora para acordar, volte a trabalhar, volte a sonhar, volte a empreender. No lugar de querer receber, faça uma comida e presenteie pessoas. No lugar de desejar receber visitas, visite quem está sofrendo, quem está enlutado. Sonhe, empreenda, abençoe pessoas. Foi o que Jesus fez. Ele se levantou daquela extrema angústia, e bota extrema angústia, que o fez transpirar sangue. Depois vocês pesquisem aí, hematidrose. Ele levantou daquela angústia e foi triunfar sobre a cruz. Porque a cruz pareceu a derrota do nosso rei, mas por meio da cruz, Jesus estava esmagando a cabeça da serpente e conquistando a nossa salvação, nossa libertação, a libertação de uma multidão para Deus. É assim que ele experimentou a angústia. E é assim que ele nos ensina a passarmos pela angústia. Irmos até Deus, clamarmos por libertação, submetermos nossa vontade à vontade de Deus.
pôr cabresto em nossas emoções e, se necessário for, todos os dias, nos arrastarmos da nossa cama até o sol, nos arrastarmos do sol até o trabalho, nos arrastarmos da nossa casa em direção às pessoas a fim de abençoá-las, porque foi o que Cristo fez. Ele não permitiu que a angústia ditasse o seu fim, porque ele enxergava um prêmio, e há prêmio garantido para as nossas vidas. O nosso prêmio é que, assim como Cristo triunfou sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia, nós, os que estamos nele, também ressuscitaremos com o seu retorno, de corpo mortal para corpo imortal, de corpo corruptível para corpo incorruptível, por meio da vitória de Jesus sobre a morte. A morte morreu. Jesus, ao morrer, assassinou a morte para nos garantir a vida eterna. Que esperança valiosa nós possuímos para enfrentar qualquer espécie de angústia, por mais terrível que ela pareça. O Espírito Santo está em nós. Ele é espírito de poder e ele pode te fortalecer para ir até Deus, para falar com Deus e para continuar vivendo para a glória de Deus. Amém? Alguém tem alguma dúvida sobre quando a angústia extrema nos alcança? A Bíblia é bonita, né, gente? Fala sobre tudo. Que palavra extraordinária. Antes de termos esse encontro aqui, eu estava aconselhando um casal que vai se casar daqui a uns meses, e nós estávamos refletindo na carta de Paulo aos Efésios. Aí, Julião, daqui a uns dias. Que coisa mais linda, gente. Paulo fala tanto sobre casamento, sobre comunicação, sobre tudo que uma família precisa para ser uma família feliz que vive para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos orar por nossas angústias. Vamos orar, não por nossas angústias, vamos orar por nós. Nós não queremos a bênção da angústia, não. Vamos orar para que Deus nos livre da angústia. Vamos orar para que, se for da vontade de Deus, Ele afaste de nós este cálice. Mas vamos submeter nossa vontade, reconhecendo que a vontade de Deus é boa, dizendo: Deus, seja feita a tua vontade. E vamos pedir a Deus força para a gente continuar vivendo, sonhando, cumprindo o nosso propósito, abençoando pessoas, servindo, crendo em Jesus e agarrados à nossa esperança de vida eterna. Vamos ficar em pé e vamos orar como povo de Deus.